estava desligado. Agora eu acho que todo mundo vai começar a me ouvir perfeitamente. Todo mundo me ouve aí? Agora aparentemente estamos sendo ouvidos. Muito bem. Gisele Santos, Letícia Santos, muitíssimo boa noite para vocês, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre família? Bater bola sobre um pouco sobre família, sobre o famoso e não menos importante, disseram há muito tempo atrás, pátrio poder? Será que existe o pátrio poder ou hoje a gente chama e fala de poder familiar, hein? Eu acho que a gente fala sobre... Ô Pedro, boa noite, tudo bem? Como vai? Espero que todos estejam bem. Eu vou, de praxe, dar aqueles 5 minutinhos para que possam ser compartilhados em todos os grupos. Para você, meu amigo, minha amiga, que essa noite entrou aí e sabe, conhece alguém que precisa saber um pouco mais sobre essa questão de direcionamento de família. Hoje eu vou apresentar para vocês uma filha minha, Andresa, que não está aqui exatamente na minha casa, ela está na casa dela, cuidando da vidinha dela, e se eu conseguir o acesso, eu também vou passar para outros filhos meus, que estão, cada um, hoje cada um está fazendo uma atividade. Eu tentei combinar com alguns deles aqui, pessoalmente, presencialmente, mas eu já vi que não foi possível, porque eles têm a vida deles independente. Graças a Deus, todos eles já estão da adolescência para frente, né? E aí eles têm as suas vidas independentes. Mas sempre num momento de crise, de necessidade, vem bater na porta do papai, vem bater na porta da mamãe. E eu vou falar um pouco sobre, hoje vai ser um pouco diferente, eu vou falar um pouco sobre o meu relacionamento, expor para vocês um pouco mais da minha vida, para que vocês tenham conhecimento um pouco da minha vida. E, não tanto, claro, né? Mas apenas ao ponto que nos interessa, que é o de relacionamento entre pessoas. E, de preferência, no tema que a gente está aqui centrado, o relacionamento com os nossos filhos e com todos aqueles que ficam à volta, né? Entender a diferença de pai para marido, entender a diferença de esposa, mulher para mãe, né? E aí a gente vai fazer uma mistura, porque vai falar sobre o casamento. Eu vou dar uma visão para vocês do que eu imagino e penso sobre casamento à luz da Constituição Federal, o que eu acho que é possível e deve ser modificado, como deve ser modificado, para acabar com essa história maluca aí de casamento. Eu digo por nomenclatura, tá? Por conta da nomenclatura. Não me entendam mal. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não existe, né? A nomenclatura, porque casal pressupõe que um é diferente do outro, tá? É óbvio que o relacionamento existe, é óbvio que o amor existe, é óbvio que é muito parecido com o de um casamento, se não igual, na verdade, mas a nomenclatura eu acho que a gente tinha que mudar para evitar tantos constrangimentos aí, né? Por que a nomenclatura, eu digo, né? Eu vou falar só desse pedacinho para não ficar polêmico, né? Quando a gente fala de um casal de gêmeos, principalmente quando a gente diz que é um casal de gêmeos, aí uma menina e uma menina, pressupõe-se isso, são iguaizinhos, mas são uma menina e uma menina. Agora, quando a gente diz que a gente tem um par de gêmeos, o que nós temos? Duas crianças gêmeas do mesmo sexo. Então eu acho que poderia ser criado, por exemplo, o instituto da paridade e do casamento. O casamento já existe, mas dizer, olha, quando tratar-se de pessoa, casamento de pessoas do mesmo sexo, então a nomenclatura é paridade. E com todos os direitos do casamento, acabou, aí todos os direitos das pessoas ficam em grau de equivalência e a nomenclatura fica certinha para não confundir ninguém, né? Porque hoje em dia dizem que não existe casamento
segundo a luz da Constituição, de pessoas do mesmo sexo, aí causa problema na questão de alimentos, quando vai pedir alimentos, se por acaso separa e tem um filho que foi adotado, sabe, cria uma série de situações problemáticas. Isso serve para complicar a vida das pessoas, isso simplificaria, né? Esse é um pouquinho dos passos. Márcia, boa noite. Vamos lá, tem mais perguntinhas. O seu Elvio Cozeira, muito boa noite. Seu Elvio, como vai? Bom, vamos lá, vamos iniciar. Pessoal, olha só, eu vou falar um pouquinho do seguinte. Eu, muito novo, na verdade, quando eu era praticamente uma criança, eu me casei. Eu tinha em média não, eu tinha 19 anos, né, quando eu me casei. 18 anos, eu era um menino, né? Eu me casei em razão da gravidez da minha esposa à época, né? E desse casamento eu tive, que durou uns 10 anos, eu tive um casal de filhos, ok? Andressa e Rodrigo, que inclusive uma está me olhando na tela aqui, olhando só para o meu rosto, tipo, o que você está falando de mim, né? Tive a felicidade de ter 2 filhos. Infelizmente, meu casamento, por razões diversas, não deu certo, enfim, nos separamos e não nos separamos como marido e mulher. Eu e minha esposa nos separamos como marido e mulher, mas jamais deixamos de separar como pai e mãe. E é um conselho que eu já começo dando para você. Nunca separe o pai e a mãe. Isso nunca vai acontecer. Só vai acontecer a separação entre um pai e uma mãe na morte do filho, né? Na morte do filho, sim, porque acabou o vínculo que ligava a responsabilidade jurídica, o amor, o laço espiritual, fraterno, familiar, ou o que você imaginar. Acaba, porque acaba a pessoa, né? E tenho certeza que sabendo disso, ninguém quer separar-se e deixar de ser pai e mãe, né? Espero que não, né? Bom, Gisele colocando, Vanderlei, como tá o ventilador ligado perto do som? Você tá com o ventilador? Não tá perto não, tá bem longe. Mas tá atrapalhando, tá fazendo tanto barulho assim? É sério? Nossa. Eu vou então tentar colocar ele no modo silencioso lá. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu diminuo aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho. É sério isso? Deixa eu colocar ele no modo silencioso. Aqui, modo silencioso. Pronto. Eu acho que aqui vai melhorar e eu não vou morrer assado, né? Vamos lá. Espero que tenha melhorado. Vamos lá. Espero que tenha melhorado e que eu não morra assado. Certo, Marcinho? Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, deste meu casamento, tive 2 lindos e maravilhosos filhos, o qual uma das meninas vocês vão conhecer hoje aqui, né? Vamos lá, acho que agora é que eu tenho um delayzinho. Então, uma das meninas vocês vão conhecer hoje aqui. E talvez vou tentar contato com todos eles e fazer com que vocês possam conhecer todos eles. Bom, passou o tempo, é por óbvio que me relacionei novamente, casei novamente. Quando casei, minha esposa atual, ela já tinha um menino, por nome de André Luiz, com 8 anos, né? E ele passou a ser meu afilhado, que jamais eu tratei com indiferença ou com diferença, o que é muito importante também para a formação psicológica, para a formação do ser, né, do ser humano que a gente tem, tá? Bom, hoje ele até gostaria de poder participar aqui, mas ele está na faculdade, ele está com 2 aulas hoje pesadas na faculdade. A grade dele não permitiu. Eu vou tentar ligar para ele agora no horário do intervalo, colocar ele aqui para a gente conversar um pouco também. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que vai ser possível. Bom, de qualquer forma, gente,
hoje estão todos na adolescência. E eu vou começar dizendo que quando eu encontrei o meu casamento, quando eu bati o olho, eu vi que eu estava casado de novo. E por que o tema? O meu, os seus e os nossos, né? O meu e o seu. E os nossos é porque eu já tinha dois filhos, ela já tinha um menino, o André, e nós tivemos a felicidade de ganharmos mais uma pérola, a Bárbara, que é uma filha do nosso relacionamento. Bom, vocês já imaginaram 4 crianças juntas na idade de 8, 5, 11 e 0. Loucura, né? Loucura. E aí, assim, tem o do mais velho, tem o do meio, tem aquele que acha que tem mais amor, não é? Ah, não, você gosta mais dele do que de mim. Eu já ouvi muito a frase, não, porque você não é meu pai. Você não é meu pai, por isso que você protege mais ela. Vejam, a gente vai escutar isso o tempo inteiro quando a gente trata desse tipo de relacionamento. O importante é que nós tenhamos maturidade para passar para essa criança o mesmo amor e falar, olha, não é assim. O problema é que você tem que entender que você errou quando você fez determinada coisa, né, determinada situação. Então você merece o castigo. Quando ela assim o fizer, ela vai merecer o castigo. Ou quando o outro fizer, vai merecer o castigo. Na mesma proporção. Porque para vocês é a mesma proporção. Importante, nessa época não existia a lei da palmada, nem por isso eles foram espancados. Mas, que não se deve, eu já vou aproveitar aqui e dizer que o que busca a lei da palmada, do ECA, ela busca simplesmente uma proteção para as crianças, para os menores, que sofrem violências diárias de pessoas que têm um título de pai ou de mãe e não exerce com amor, exerce com dor, com violência. E isso é realmente algo que precisa sim ser combatido, né? E por isso a estrutura que nós temos hoje, com a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e algumas outras legislações esparsas, né? A gente vai falar sobre isso também. Bom, enfim, pessoal, é o seguinte, tinha muita loucura em casa nesse sentido. E eu tive alguns problemas iniciais com o relacionamento que tinha entre a minha esposa atual, o seu ex-marido e o André. Ele sentia muita falta de poder ter um convívio melhor com o pai. Apesar de ele ter a mim como uma figura paterna, respondendo como pai, tanto é que desde muito pequeno, por insistência não, né? Na verdade porque eles combinaram, né? Todos os 4 juntos, os irmãos todos juntos, não fizeram e não criaram essa barreira de não, eu sou filha dele e eu daquela, e não criaram essa barreira. A gente passou por essa barreira, não existe essa barreira. Então eles se veem como irmãos, se respeitam como irmãos, se amam como irmãos, e se você brigar com um, os outros tomam partido, tá? Então não adianta brigar com um, porque todos eles vão tomar partido. Por mais que não tenham falado um com o outro de repente naquela semana, naquele mês, mas se você fizer algo de errado, você pode ter certeza que se você não chamar atenção, se você brigar com um, você vai arrumar confusão logo com 3. E olha que são 3 bravos. As 2 meninas são lutadoras de jiu-jitsu, brincadeira, mas elas são bravas. O menino também é grandão, alto, forte. O outro é baixinho, né? Tadinho, não cresceu, mas mas é bravo também, sabe? Porque é nos menores frascos que tem o melhor perfume ou o mais briguento, né? Pode ver que o cachorrinho pequenininho é aquele que mais late quem tenta morder, né? Ele fica doido quando eu falo isso pra ele. Bom, então, gente, é o seguinte. O que eu quero mostrar é que eu tive um grande problema nesse sentido. E eu tive que ter um pouco de discernimento. Eu não estou puxando ainda para olhar as mensagens, eu vou puxar daqui a pouquinho e vou responder. E vamos conversar. Veja, eu percebi o seguinte, que estava com essa dificuldade. Ele chegou a ter febre, porque não conseguia ver o pai.
quando aparecia e o pai levava ele, ele voltava agressivo, né? Quando voltava da casa do pai, ele voltava agressivo, queria brigar comigo, chutar, enfim. Veja, é uma criança, não adianta pegar e dar cascudo, puxar o cabelo ou virar de ponta cabeça, né? Os meus outros filhos também tinham essa mesma característica, né? Porque afinal de contas, quando eu me casei novamente, eu dormia com eles quando eles vinham para minha casa passar o período comigo, eu dormia com eles, né? Então tudo ficou assim muito nebuloso, mas nós tivemos que ter um pouco de paciência, discernimento, cuidado, amor, carinho e não violência, né? E não agressão, mas tudo com muito amor, com muito carinho, mas sem deixar em nenhum momento de ser duros quando necessário, rígidos quando necessário, na medida correta. Tá balançando a cabeça? Na medida correta. Por quê? Porque senão não seriam hoje pessoas de bem. Certamente não teriam qualquer tipo de freio. E isso hoje não acontece. Então esse relacionamento, principalmente com o André nesse sentido, eu percebi que ele estava ficando depressivo, eu percebi que ele ficava muito isolado, muito triste, muito afastado, e eu tomei uma dianteira. Eu conversei com a minha esposa e disse para ela, falei, olha, você está percebendo a situação dele? E isso é a falta do pai, porque você separou como mulher, mas ele está sentindo a falta do pai. Então, eu acho que é legal trazer ele aqui, traz ele aqui para dentro, a gente vai conversar. Ele já tem ele tem um relacionamento dele, ele tem o filho dele lá também. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser uma família. Então, gostando ele ou não gostando, a gente vai ter que ter uma amizade. Você tem que ceder em alguns pontos, eu vou ceder em outros, ele em outro. Sabe qual é o final dessa história? Vocês não vão acreditar. Resultou de uma amizade onde nós fazíamos passeios juntos. Eu tenho fotos aí para poder mostrar, inclusive, sem nenhum problema. Fizemos vários passeios juntos. Eu sempre fui muito brincalhão. Sempre brinquei muito com ele, com o Marcos, né, que é o pai do André, o pai biológico do André. Hoje ele tinha muitos ciúmes, dizia, não, pai sou eu. E hoje ele já diz, olha, eu fui titulado como Papito, para não ser chamado de pai, né, porque senão fica aquela confusão. E fui titulado de Papito. Então, você tem lá, André, você tem o seu Papito, você tem que respeitar ele. Então, ele não encontrou brechas para criar problema lá, porque aqui ele não ia encontrar brecha, e aqui ele também não encontrou brecha para levar problema para lá. Então isso criou um universo único para essas crianças, o que trouxe respeito, amor. Nós temos viagens que fizemos juntos, né? Fez eu, minha esposa, o ex-marido dela, a esposa atual dele, o filho, o menininho dele. Eu vou mostrar uma foto para vocês. A gente saía às vezes até de camisa igual, e o povo falava, pai e filho, tá tudo bem. É bem legal. Então esse relacionamento entre nós, no geral, entre os meus filhos, os filhos da minha esposa, é um relacionamento aberto de amizade, é um relacionamento aberto de transparência. Claro, tem os seus limites, e todos eles sabem qual é o meu limite, até onde eles podem chegar. Então, a minha filha tem 20 e tantos anos, eu sei que ela fuma, mas ela não fuma na minha frente. Eu sei que você fuma, não adianta você me enganar. Ela tá vendo, agora tá com cara de ué. Então, mas não fuma na minha frente. Por quê? Por respeito, mas conversou comigo. Pai, eu fumo, tentei parar, não consegui, você pode me ajudar, vamos me ajudar. Eu falei, não, filha, quando você quiser, eu tô aqui aberto para isso. Então, o pai e a mãe, ele tem que ser um norte, ele tem que ser a bandeira de salvação, ele tem que ser o porto seguro, que quando você estiver numa situação delicada, você tem que acolher, receber e não chutar. Porque quando você chuta, você deixa de ser o ponto de salvação, você deixa de ser o norte, você deixa de ser aquilo que deveria ser, né? E no final das contas, eu quero mostrar para vocês, que eu já não estou aguentando mais de não mostrar.
Deixa eu ver se eu tô falando à toa aqui, se tem o pessoal tá me vendo aqui direitinho. Ah, agora eu vi o que o Marcinho escreveu. Ó, maravilha, Marcinho. Ah, show de bola, que bom que melhorou. Ah, maravilha, maravilha, ótimo, arrumei. Ah, então tá bom. Boa noite, Lucilene. Melhorou, ótimo. Boa noite, Vitor. Maxwell, boa noite. Thales, boa noite. Dá pra aumentar o volume? Dá, Gi. Dá sim, claro. Deixa eu ver se aqui melhora aqui, aumentando o volume aqui. Onde é que aumenta esse volume aqui? Aqui. Aqui agora acho que ficou mais bacana, né? Ficou mais bacana, eu acho. Eu só posso falar um pouquinho mais baixo porque senão vai dar eco, né? E aí não fica legal. Agora acho que ficou bacana. Vamos lá. Volume baixo. Boa noite, Eládio. Vamos lá, acho que aqui já resolvi. Já deve ter saído. O microfone está na câmera, Jô, tudo bem? Boa noite. Melhorou o som, pessoal? Agora? Vamos lá, eu vou colocar uma das minhas meninas lindas, que eu tenho duas meninas lindas, vou colocar uma delas que é independente, que trabalha. Atualmente ela tem desenvolvido um trabalho comigo lá no escritório, está aprendendo bastante e eu também estou aprendendo bastante com ela, porque ela é muito inteligente, né? Vamos lá, deixa eu colocar ela aqui para vocês darem um oi para ela. Aqui. Andresa, pode tirar o microfone e dar um oi para o povo do É Seu Direito Saber. Não está saindo sua voz. Oi, boa noite. Agora saiu sua voz. Não se assustem. Não se assustem. Olha só, e essa é a minha netinha que vocês estão ouvindo aí, é a minha netinha também, né? Não se assustem, essa menina gigante é minha filha, sim. Eu não tenho tanta idade assim, tenho menos do que vocês imaginam, mas ela tá aí para dizer o contrário, né? Você tá do meu lado esquerdo. Diga boa noite. Boa noite. Ah, ótimo. Bom, aqui no programa Seu Direito de Saber, hoje nós vamos fazer uma pequena entrevista com você. Eu sei que eu não te preparei, eu sei que eu peguei você de surpresa, e a ideia é essa mesmo. É com você mesmo, é pegar você de surpresa. A Gisele está dizendo, oi linda. A Zoe também está dizendo, que linda. Pois é, essa daí é a minha primogênita, né? Essa é a minha primogênita. Veja, eu quero que você diga para mim, que na lata aqui você tá falando para pelo menos, tem 11 pessoas online agora no nosso programa. Muito provavelmente você vai ser vista por muita gente que precisa saber como é ser filha de um pai como eu. É ruim? É ruim assim? Ah, não acredito que você me fez essa pergunta. É lógico que eu fiz essa pergunta, porque é tão ruim assim? Não. Não? Então vamos lá, o que eu queria saber é o seguinte, quando você era bem novinha, com os seus 11 anos, quando eu acabei me casando de novo, que você ia para casa, que tinha o André, como é que era essa experiência lá? O que você fazia? Fala pra mim. Então, no começo era difícil aceitar, né? Porque você não gosta de dividir, né? Tinha ciúme, daí o André era mais importante do que eu, e tinha aquela coisa de, né? Ele morava com você e eu não morava, aí tinha aqueles ciúmes, mas aí o tempo foi passando, fui amadurecendo, daí agora é meu irmãozão. Não é? Foi bom pra você esse relacionamento com ele amadurecendo? Claro que eu não vou nem revelar muito, né? Porque eu me lembro muito bem de que quando seu irmão nasceu, né? O Rodrigo, né? Seu irmão
que nasceu, você pegou ele no colo e foi descer ele com a escada, eles nem estavam chorando, né? Você quase matou seu irmão, né? Então, você sempre foi muito ciumenta, né? Sim, até hoje, na verdade. É? E você acha que esses ciúmes que você sente é algo que é suportável, é algo que é baseado na sua insegurança? Por que você se sente tão insegura? Então, na verdade, eu não sei por que eu sinto tanto ciúmes. Entendeu? E eu sinto ciúmes das pessoas mais próximas a mim. Todas as mais próximas você tem muitos ciúmes? Todas as pessoas próximas eu tenho ciúmes. Eu tenho ciúmes do Luan, tenho ciúmes da Manuela, se alguém brinca com ela, ou então pega ela e fala, ela vai ficar o dia inteiro comigo hoje. Eu fico com ciúmes. Tenho ciúmes da minha irmã, tenho ciúmes das minhas irmãs, dos meus irmãos, tenho ciúmes da minha mãe, do meu pai. Sei. Eu tenho ciúmes até das minhas cunhadas. Quando tem um aniversário, daí minhas cunhadas chamam umas amigas que eu não conheço, daí eu fico de canto, já fico. O que foi que eu falei pra vocês? Que ela é brava. Vocês não estão entendendo. Mexeu com uma, arrumou confusão com todos. E da mesma forma que não está aqui presente, ele deve estar em aula, o André, da mesma forma a Bárbara. Se você falar para a Bárbara que mexeram com a irmã dela, meu Deus do céu, ela vira um bicho também, vira um bicho. Então essa importância da família hoje, e eu acho importante, porque cada um agora está criando a sua família. Essa minha menina, ela tem um casamento que está já com quanto tempo? 7 anos. 7 anos, ou seja, também se enveredou pelo caminho do pai, bem novinha, foi lá e, né? E temos aí uma mocinha linda, que é a Manu. Cadê a Manu? Essa é minha netinha linda do meu coração. Olá, meu amor, tudo bem com você? Fala oi pro vô. Ih, já tá com soninho. Ela tá com sono, que ela acorda cedo agora por causa da escola. Diz pra mim, como é que tá sendo a vida de mãe trabalhadora hoje? Porque você é mãe e trabalhadora, porque você hoje mora sozinha com o seu marido e com a Manu e tem as suas responsabilidades. Eu só tô vendo sua testa. E tem as suas responsabilidades, né? Essas responsabilidades que você tem com a casa, com os filhos, com os filhos não, com a filha, né? Com o marido. Como é que é essa responsabilidade? O que você aprendeu da sua infância, com seus pais, com a Rê, né? O que você aprendeu? O que você carrega dessa experiência que você vivenciou hoje para a sua vida? Então, tá aparecendo metade do seu rosto, vira um pouquinho para cá. Isso, agora sim. Responsabilidade, a partir do momento que a gente tem o filho, aí a gente já cria essa responsabilidade automático, né? É automático? Nasce no automático? O meu foi automático, porque a partir do momento que eu engravidei, daí eu pensei, eu preciso de um emprego, eu preciso sustentar minha filha, eu não posso deixar ela passar vontade de nada, eu não posso deixar nada com ela acontecer de ruim. Daí eu comecei a fazer as marmitas, né? Daí eu tava trabalhando, ela fica na escola, aí quando ela chega eu tenho que cuidar dela e trabalhar mais. Daí agora eu tô trabalhando no escritório, daí quando eu chego eu ainda tenho que cuidar dela e da casa. Legal, deixa eu só te perguntar uma coisa. Se você tivesse hoje que adotar uma criança, como que você acha que seria como é que você faria se porventura a Manuela tivesse ciúme dessa criança? Estou te perguntando isso porque lá atrás, quando você foi pequeno, você confessou para nós aqui que você teve sempre muitos ciúmes. Como é que você viu o tratamento
com relação a isso? Ou seja, como é que você foi tratando isso até que isso acabasse? Você foi tratada com violência? Você foi tratada com amor, com carinho? Ou a gente, você está com ciúme, vamos dar um tapa na sua ideia? Não, como é que foi sendo trabalhado isso? Eu sempre fui tratada com amor, sempre vocês falaram, me explicaram que a partir do momento que você se relacionou com outra pessoa, aí veio o André, aí depois veio a Bárbara, eu tenho que aceitar, porque do mesmo jeito que eu tenho meu irmão, agora o Rodrigo, eu tenho que ter eles também, que eles são minha família, entendeu? E você também tem que ser feliz. Isso tudo foi falado para você? Isso tudo foi falado para você e você foi começando a aceitar essa ideia? Porque, assim, você tem isso como algo difícil para você, né? O Rodrigo não lembro de ser tão difícil assim, nesse sentido, né? Ele já era menorzinho, então ele aceitou mais de boa e para ele era um amigo para jogar videogame, né? O Rodrigo, como ele era menor, daí ele tava adorando a ideia, né? Porque ele sempre teve irmã mulher. Daí quando o André apareceu, aí o André jogava o companheiro bola, de futebol, videogame. exatamente. Ele amou a novidade, né? Agora Sim. eu já fiquei meio enciumada, porque era mais um, né? Você dormia com o papai na cama, né? Garradinha no pescoço. Mas aí o tempo foi passando e a gente vai entendendo que na vida as pessoas vêm, né, pra ficar. Igual você tá com a Regiane, no começo eu tinha ciúmes, eu tive dificuldade pra aceitar. Eu faço ideia. Mas depois ela me trata ainda, né, tão bem que eu não tive como não aceitar ela, né? Ou seja, o segredo, pelo que você está dizendo para mim, o segredo foi o tratamento com amor. O segredo foi sempre, mas com amor, mas também não deixando de ser necessariamente rígido quando era preciso, né? Ou seja, você na sua adolescência, só de eu falar você na sua adolescência já saiu até um sorriso de canto de boca, né? Você na sua adolescência, você para poder chamar a atenção, você causou algumas situações, né? E que eu tentei não deixar que acontecesse por um jeito, por outro jeito, por outro meio, até que eu cheguei ao ponto de tomar algumas atitudes para fechar, inclusive, estabelecimentos comerciais que forneciam bebidas para menores de idade, entrando em contato com o Ministério Público, entrando em contato com os órgãos de proteção ao menor, né? E a casa foi fechada. Você ficou super chateado e nem imaginava que era seu pai que tinha diligenciado para fechamento. Então a importância que eu quero deixar claro aqui para todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo é que é importante que você consiga enxergar no seu filho aonde ele está chegando, aonde ele está indo, aonde e com quem ele está frequentando, os lugares, como esses lugares funcionam, mas por mais que você veja que é um lugar horrível, cabeludo, terrível, que faz aquilo e acontece, não desconte a sua ira de ver aquilo no seu filho. Por quê? Porque só vai incentivá-lo a ir cada vez mais naquele lugar, curtir cada vez mais com aquelas pessoas que de fato você está vendo que é errado, que vai levar para uma situação problemática. Então, o que você deve fazer? Por exemplo, no meu caso em específico, ela sabe que o lugar fornecia bebida alcoólica para menor de idade, tinha algumas situações de falta de vistoria, falta de AVCB, falta de uma série de coisas, como algumas casas noturnas, ou seja, não apropriadas para o menor. A legislação está aí, o ECA está aí para poder auxiliar, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Constituição Federal fala sobre o dever que o pai tem de assistência, o pai e a mãe, tá? O poder é o poder pátrio-familiar, que dizia-se antigamente, hoje é poder familiar, né? Então o poder familiar que está contido no pai e na mãe, ele pode ser destituído, inclusive, ou seja, ser passado por uma outra pessoa, por negligência, né? Hoje em dia, se você deixar uma criança comer demais
e ficar obesa por conta de você negligenciar e dar em excesso de comida, você pode perder a guarda do seu filho. Isso está correto, porque você está criando um ser vivo, um ser humano, e você tem que ter cuidado, tem que ter amor, tem que ter carinho, não pode negligenciar. O abandono afetivo é algo muito sério. Então, quando você deixa de levar para o seu filho amor, carinho, atenção e etc., você não só a pensão alimentícia. A pensão alimentícia é necessária para que a criança, o menor, possa sim fazer daquilo o uso que é destinado. O uso que é destinado, que está na Constituição, fala sobre passeio, alimentação, vestuário. Minha filha está aqui do lado e ela sabe, eu fazia pagamento de pensão alimentícia com regularidade. Porém, quando a gente falava, nós vamos viajar, a gente tinha um acordo de viagem. Então, no final do ano ela ia viajar comigo. Nem porque ela fosse viajar comigo, que eu desse presente, porque assim, tem muito pai que eu já vi, tá, gente? Eu já na área de direito de família, advogando, eu já vi, que pega e fala, então, vou dar um videogame pro meu filho. Pega aquele videogame, custou, sei lá, R$200, R$300, R$400, e desconta do valor da pensão. Isso é um absurdo completo. Comprou roupa, comprou calçado, comprou uma meia, comprou desconta do valor que pagaria mensal, né? Então, você tem que pensar na criança. A criança vira o que você está vendo aí hoje na tela, ó. Vira esse monstrão que vocês estão vendo aí na tela, que está sorrindo, ó. Vira uma pessoa de respeito, vai criar um filho com respeito, com amor, com carinho, com atenção, que é o que ela está fazendo hoje, né? Ela é a minha primeira filha, que tem inclusive uma filhinha. Os outros ainda não se enveredaram para esse caminho de ter filhos, mas ela já formou a família dela, ela já formou o núcleo que ela vai viver, né? Ela já largou o seu pai, sua mãe, e foi constituir uma família, e dali vão dar frutos. Então, ela carrega hoje uma carga psicológica, uma carga de informação moral que partiu de 4 famílias. 4 famílias. Aqui ela vive com a mãe, que hoje é casada e já tem algum tempo, né, com um outro rapaz, que lá ela tem uma carga de informação moral, ela recebe essa carga de informação moral, recebeu essa carga de informação moral. Carga de informação moral minha, da minha esposa, já são 4 pessoas, ou seja, e também leva carga de informação do tio Marcos, não é? Porque conhece, sai, passeia. O Murilo, ele é um meio-irmão, mas essa palavra praticamente pra gente não existe, ele é um fofo, né? O Muri. Então, assim, o laço que tem que unir as pessoas não é uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, um documento assinado com firma reconhecida. Isso não vai unir ninguém, né? Não vai unir ninguém. O que vai unir é o respeito, a ética, o amor. O que vai unir é a moral, né? Ou seja, cada um tem o seu discernimento moral e entende que para si o que acha bom e o que acha melhor. Eu queria ter a Bárbara aqui, porque ela ia falar eu ia colocar uma situação muito importante que eu não sei se a Andresa vai ter esse discernimento, porque eu não lembro que eu trabalhei nela com isso, mas eu acho que ela vai seguir um caminho que eu imagino. Vamos lá. É tudo ao vivo aqui, tá, gente? A gente não combina as coisas, que é para justamente para mostrar que o que nós fazemos na nossa vida, nós indicamos para que sejam feitas na vida dos outros, sem que se planeje alguma coisa. Porque senão não adianta, você fala uma coisa e faz outra totalmente diferente, não vale de absolutamente nada, né? Então, quando você se coloca, eu vou fazer um bate-bola com você, quando você se depara com uma situação, eu vou colocar a situação para você. Você está você é menor de idade, você tem seus 15 anos e está na escola. Você encontra uma criança com deficiência e uma outra criança
sem deficiência. A deficiência dessa criança que a gente está conversando, ela é uma deficiência auditiva, por exemplo, tá? Ou seja, ele não escuta. E todo mundo procura se distanciar, né? Todo mundo, nessa imagem, todo mundo nessa tela que eu estou criando, todo mundo procura se distanciar. Eu quero saber, de você, qual é a sua atitude? De distanciar ou de se aproximar? De me aproximar, claro. Você vê a diferença entre essa criança e uma outra criança que não tem essa deficiência? Não, eu não vejo, mas se eu vejo todo mundo se distanciando da pessoa, eu sei que a pessoa se sente triste, humilhada, rejeitada pelas outras pessoas. Você já viu isso? Você já viu isso? Já vivenciou isso? Na minha escola tinha muito isso. Tinha muito isso. E quando você vê, e cria amiguinhos que porventura tinham a homossexualidade, ou homossexualidade não, né? O termo correto é outro. Um amiguinho que porventura fosse diferente nesse sentido, né? Ou uma amiguinha, como é que era o seu tratamento? Era um tratamento de afastar ou de aproximar? Então, essas pessoas, eu sempre tive amizade, sempre me relacionei assim, amigalmente, sempre conversei, nunca tive preconceito com nenhum tipo de pessoa assim, porque pra mim, todo mundo é ser humano. Você consegue ver a diferença que as pessoas falam de pessoa com deficiência, de negro, de japonês, de asiático? Você consegue ver diferença a título de causar um medo, de repente ter um problema? Não é melhor. Não gostaria que a minha filha, ou no caso agora você como mãe, né, não gostaria que minha filha tivesse contato com esse tipo de pessoa. Como é que você enxerga? Porque você sabe que tem gente assim no mundo, né? Infelizmente. Como é que você enxerga isso? Tem muitas pessoas assim, mas pra mim, todas as pessoas são iguais, né? Pessoas que têm algumas deficiências, que têm alguma coisa nesse sentido, eu não teria preconceito nenhum, mas eu teria, não sei, explicar pra minha filha o que a pessoa tem, pra a minha filha, no caso, não machucar a pessoa de alguma forma, entendeu? Você sofreu bullying? Você chegou a sofrer algum tipo... Você conhece a palavra bullying? Sim. Você conhece o que é o bullying? Você sofreu algum tipo de bullying por ser filha, ser de um relacionamento de pais separados? Na escola? Não, isso não sofri. Nunca sofreu? De dizer, olha, no dia dos pais, na festinha da escola, seu pai não está lá. Nunca sofreu? Não, nesse sentido assim, não. Você não se lembra? Eu estou fazendo tudo isso ao vivo e demonstrando isso para vocês, porque o que acontece é o seguinte: ela não sofreu esse bullying porque eu não deixei ela sofrer esse bullying. E a mãe dela não deixou ela sofrer esse bullying. Assim como o André não sofreu esse bullying. Assim como a Bárbara não sofreu esse bullying. Por quê? Porque independente de qualquer situação, eu sou o pai. Eu sou o pai. E sendo pai, por óbvio que... Deixa eu só colocar aqui a transição. E sendo pai, eu jamais poderia deixar de participar dos eventos da escola, deixar de participar da vida dela como pessoa, como adolescente, como gente. Jamais poderia deixar de participar. E isso é importante. Em tempos em que nós vivemos a figura da alienação parental, onde um dos pais utiliza a criança especialmente como um troféu, né? Levar como algo que é a troca, né? Trocar a criança por algum bem material, porque infelizmente são fases
da vida da criança, que jamais pode se deixar isso acontecer, porque o reflexo é na própria criança. Já imaginou agora ela falar assim, eu sofri realmente muito bullying, porque você nunca estava presente, porque eu nunca podia fazer um bonequinho para levar para você, né? Nunca podia fazer alguma coisa, ou você nunca aparecia, ou você nunca ligava. Ao contrário, eu ligava, tinha amizade com o pessoal da cantina, ligava para o pessoal da cantina, quando ela menos imaginava eu já estava sabendo de tudo que estava acontecendo. E tinha vezes que ela virava para mim e falava assim, mas pai, me conta uma coisa, como é que você sabe? Eu ia te falar, mas como você sabe? Olha, como não importa, mas eu sei, então eu acho que a gente precisa conversar. Então sempre ter um olhar atento para os nossos filhos é super importante. E esse olhar atento tem que ser um olhar atento no sentido de não levantar a mão para agressão, mas levantar a mão para acariciar, trazendo para si, porque eles têm que nos enxergar como um porto de salvação. Tem que nos enxergar como um ponto de luz onde eles estiverem numa situação tenebrosa, assombrosa, de poder chegar, não, eu vou chegar até o meu pai ou até a minha mãe, e quando eu chegar lá eu vou estar salvo. E isso é feito até o dia de hoje, no meu caso aqui, né? Então, eu agradeço demais a oportunidade de poder tem criança que vira moeda de troca. Eu vou... Ó, ela acabou de encerrar a ligação, porque deve ter aparecido alguma coisa para ela fazer. Eu vou tentar entrar em contato com ela de novo para ela dar um tchau para vocês, tá? Deixa eu ver, ó. Olha lá. Dani, me põe de novo que eu acho que caiu a ligação. Ah, tá vendo? Eu vou só pedir para ela dar um tchauzinho, né? Para a gente poder seguir com uma outra parte da live. Eu quero ver como é que as coisas vão se seguir. Eita, nós, vamos ver o que está acontecendo com... é por isso. Gerenciar. Só um minutinho, pessoal. Câmera. Integrated. Essa aqui. Vamos lá. Por algum motivo não está sendo possível o acesso à câmera, que eu entrei primeiro neste para depois o outro. Vamos lá. Bom, pessoal, enquanto ela não consegue entrar, eu vou adiantando o seguinte. O dever dos pais, ele é um dever que ele está arraigado na Constituição Federal e está arraigado também no Instituto da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importantíssimo que você, pai, você, mãe, tenham a responsabilidade. Não sei por que isso está acontecendo. Deixa eu tentar. Não sei por que isso está acontecendo. Alguma coisa aconteceu aqui que não quer deixar funcionar mais. Vamos ver aqui. Ela está tentando entrar, só um minutinho, senão realmente vai ficar ruim. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ela acesse.
sou danadinho. Vamos ver que negócio vai agora, vai ter que funcionar. Que eu não vou aceitar que não funcione. Eu sou meio chato nesse sentido. Você precisa permitir acesso ao microfone. Bom, é uma pena que não deu, né? Minutinho. Talvez de outro navegador, vamos olhar. Bom, pessoal, é o seguinte. Estava falando da Constituição Federal, né? Então a nossa responsabilidade como pai, como mãe, está na Constituição Federal. A nossa... aqui, meu Deus. Vejo crianças e adolescentes fugindo dos pais por julgamento e incompreensão. Fale isso conosco depois, por favor. Parece que os inimigos estão dentro de casa, buscando esse acolhimento fora de casa. É verdade. Vejam, eu tive a felicidade, eu digo a felicidade, de poder conviver, de ter 4 filhos. E eu digo 4 filhos, todo mundo... Às vezes tem gente que já conhece, a gente já tem um envolvimento conosco e sabe que... Eu falo, pera, mas você não tem 3 filhos? Eu falo, não, eu tenho 4. Porque se eu já começar fazendo diferença daquele que não nasceu exatamente da minha biologia, o amor está onde nessa história, né? Então não vai existir amor, né? Não vai existir amor. Então o que vai existir? O que vai existir? Algo que não é o amor, né? Vai existir ódio, vai existir o inimigo, né? Que é exatamente consegui, ó. O outro navegador funciona direitinho agora. Então vai existir ódio, né? Vai existir algo que não é algo que a gente espera, né? E a tendência, já que estamos realmente no Setembro Amarelo, a tendência é que essas pessoas, a tendência é que essas pessoas elas possam ser levadas, a tendência é que essas crianças sejam levadas, em definitivo, para o mundo das drogas, para o suicídio, né? Não tem com quem conversar, porque quando vai conversar com o pai, né? Então fala assim, pai, eu queria falar contigo. O que, filha? Eu tô grávida. Pronto, põe até pra fora. Pai, eu queria falar contigo. Eu tenho desejo por garotos. Ou eu tenho desejo por garotas. Sai daqui, não quero. Isso é rotineiro todos os dias no Brasil e no mundo. Claro, em outros lugares do mundo, certamente isso é muito menor. Porque a informação existe. E um filho homossexual, ou um filho deficiente, ou um filho, sei lá, vejam, são diferentes. Um filho diferente do vizinho, que não tem tanta inteligência assim, ou que é de uma forma diferente do que a sociedade apregoa, ele geralmente ele é jogado para escanteio. Só que ele não deixa de ser um filho, e não deixando de ser um filho, ele merece amor, ele merece carinho, ele merece atenção. Então você tem que aprender a respeitar o seu sentimento de raiva, de ódio, e aprender uma coisa chamada inteligência emocional. Às vezes a pessoa traz um pedacinho só do problema que ela está carregando. Por exemplo, pai, eu tenho uma coisa para te dizer, eu estou grávida. Então esse é um pedacinho do problema. Se você já logo espantar, você não vai saber que ela está grávida, mas está grávida de um traficante que diz que quer que tire a criança e não vai matar a família toda. É um exemplo bem exagerado, eu sei, mas veja, ela não vai conseguir se abrir com você. E quem sabe, numa situação dessa, ela pode até ser assassinada. E aí você vai perder seu bem mais precioso. Então, é importante o exercício do perdão, assim como o exercício da gratidão todos os dias, o exercício do perdão. Porque o exercício do perdão, ele é libertador, né? Então, veja, pai, eu estou grávida.
nossa, que legal, você voou, que show, que maravilha e tal. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, você não entendeu, pai? Eu tô grávida. Eu entendi, eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô contente. Mas, pai, e o que a gente vai passar de dificuldade? Sim, vai ter dificuldade, mas quando você nasceu eu também tinha dificuldade. Vamos passar por isso juntos. Você vai ter conquistado uma amizade sincera e assim, que jamais vai ser um elo que jamais vai ser quebrado por qualquer coisa. Hoje você é quem cuida, amanhã você vai ser cuidado. Então, com a mesma medida que você mede hoje, isso é bíblico, você será medido amanhã. Então, não é a questão do julgamento somente, é a questão da vida, da vivência. Então, quando você, se você é um pai amoroso, um pai zeloso, em que você leva para os seus filhos amor, carinho, atenção, quando você faz isso, você não tem como receber o contrário. Você não tem como receber porrada, né? Você não vai ter como receber porrada. Isso não é possível você receber porrada. Então, eu tenho para dizer para você que se você pensa em trazer uma situação de discórdia, tira isso da sua mente, tira isso da sua cabeça. Isso só vai trazer fúria, e a fúria só vai te trazer prejuízos. E quais são os prejuízos que a fúria vai te trazer? Talvez a perda de um ente querido, né? Para as drogas, a perda para... Ixi, eu acho que travou aqui, é isso? Ai. Travou aqui a minha tela. Maravilha, travou a minha tela. Tenho certeza que não travou a live. Eu vou fechar aqui a tela, porque eu sei que essa transmissão vai continuar. Eu já fiz essa experiência, já tive essa experiência antes. Eu vou entrar novamente na live para poder acompanhar os comentários de vocês, né? Veja, eu vou dizer para vocês do fundo do meu coração. Quando a gente cuida de um filho com amor e com carinho, ele não vai retribuir algo ruim. Mas eu não faço e não cuido por um pagamento, por uma retribuição. Porque senão, de que serve o amor? De nada serve. Então, quando eu decidi efetivamente poder manter uma amizade com o ex-marido da minha mulher atual, quando eu decidi manter uma amizade com o marido atual da minha ex-mulher, a ideia não é só fazer novos amigos, porque afinal de contas não é algo comum, né? Pelo menos eu não vejo isso como algo comum. Todos os lugares que a gente ia, às vezes parecia que a gente era um ET, né? Ou seja, já fomos fazer algumas viagens juntos, né? E nessa viagem que nós fizemos juntos, eu tenho um gosto, vou dar um exemplo para vocês, eu tenho um gosto para vinho que é um vinho mais seco, mais adstringente, eu acho mais gostoso, mais saboroso. A minha esposa, ela gosta de um vinho mais doce, bem adocicado e tudo mais. Bom, a esposa do meu amigo, né, do Marcos, que é o pai do André, ela gosta ter o mesmo gosto que eu. E o Marcos, que é o pai do André, tem o mesmo gosto da minha esposa. Bom, nós fomos para São Roque, que é uma região aqui de São Paulo, e nessa região aqui de São Paulo, nós... deixa eu tirar o som daqui. E nessa região de São Paulo... maravilha. E nessa região aqui de São Paulo, nessa região aqui de São Paulo, nós fizemos diferente. Nós fomos aí passear juntos e tal. Saímos sem as crianças. Saiu eu, a minha esposa, o
o ex-marido dela e a esposa dele. A gente saiu, foi passear, foi dar um rolê, e eles fomos passar um rock, fomos tomar um vinho, fomos passear. Gente, sem maldade nenhuma, tá? Não teve envolvimento sexual, pura amizade, né? Só para evitar a questão de maledicências, né? Por quê? Quando eu decidi ter amizade com ele por conta de aumentar a proximidade dele com o André, e o contrário também, eu não fiz isso por uma obrigação, porque senão seria muito mecânico, isso não funciona, eu fiz de coração aberto. Então, a gente estabeleceu um relacionamento, fomos passear juntos naquele dia, e, como eu disse para vocês, o gosto da esposa dele é muito parecido com o meu, muito parecido não, é bem parecido com o meu, e da minha com a dele. Nós fomos pedir o vinho para experimentar no balcão, e eu, por acaso, nós estávamos todos enfileirados, eu quero esse aqui, eu quero aquele ali, eu quero... Quando o coitado do garçom, porque eu digo coitado, porque o coitado do garçom, ele falou assim: o senhor gostou desse vinho? Gostei, maravilha. Então, eu posso servir para sua senhora, para sua esposa do lado? Eu falei: não, ela não é minha esposa, ela é esposa dele. Eu sou o marido dela. Aí, tipo, o cara ficou com aquela cara e falou: gente, vocês beberam demais já, não? Não, a gente não tinha bebido demais. Na verdade, é confuso para as pessoas porque elas não estão acostumadas com isso. Mas eu queria dizer o seguinte: essa situação causou tanta situação que as pessoas olhavam pra gente com cara de que isso? Loucura é essa? Nossa, como é que se permite? Agora eu pergunto para vocês, eu quero respostas aqui nos comentários. Qual é o problema em você ter um relacionamento, ter um filho, divorciar-se, divorciou-se do seu marido, você não quer mais conviver com ele, não quer mais porque não gosta, porque não ama, porque qualquer motivo. Mas você teve um filho. Aquele filho, ele não pode ser privado do pai e tampouco da mãe. Ele tem que ter o direito de conviver com ambos. Eu pergunto aos senhores, se a forma de trazer os próximos é manter, no mínimo, uma amizade, por que não fazer isso em prol dos seus filhos, em prol do seu filho? Por conta de preconceito? Porque o que as pessoas vão pensar de mim, o que vão falar de mim? Eu acho interessante isso, porque as pessoas sempre vão falar uma ou outra situação, mas não vão viver na pele o que você vai viver. Não vão viver na pele o que eu vivi. Eu fui taxado de louco, de nomes até piores, né? Mas, para mim, o que me importou foi uma coisa só: o bem-estar do André. E agora eu vou falar, porque eu sei que só estou eu aqui, a Andresa não está ouvindo a gente. O André teve alguns problemas psicológicos sérios que me levaram a enxergar dessa forma. Ele foi uma das primeiras crianças diagnosticadas com uma síndrome chamada síndrome de Sandford. Ele, com uma idade de 9, 10 anos, ele virava o olho, desmaiava, fazia xixi e cocô na roupa, e ninguém entendia e sabia o porquê. Sabe o que era isso? Falta de convívio com o pai. Quando decidi ter uma amizade verdadeira, isso acabou. Ao contrário, hoje temos a nossa amizade, né? O pai sabe das reais necessidades dele, ele tem 23 anos, completou agora em agosto, faz faculdade. O pai auxilia financeiramente, porque realmente é difícil manter um relacionamento, manter um filho na faculdade. Ele nos ajuda, às vezes ele está com um pouco de dificuldade, a gente também. Ou seja, isso trouxe uma coisa chamada solução, né? Agora, vocês já viram isso em algum lugar? Vocês já viram isso em algum lugar? Nem? Ninguém responde? Tá todo mundo aí? Toque, toque.
Eu sei que era uma terça-feira à noite. Hoje é terça? Eu tô perdido, gente. Terça-feira. Eu sei que é uma terça-feira à noite, já são quase 9 horas. Você já tá aí? Posso fazer você voltar para dar um tchauzinho? Pode? Eu tava limpando. Então, peraí que eu vou colocar você aqui para você dar um tchauzinho. Peraí. Prontinho. Pode dar boa noite para todos os nossos queridos web telespectadores. Tchau, gente. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Você tem algum recado para dar para essas pessoas que estão nos assistindo, estão nos vendo, de como deve ser e como deve ser um relacionamento, como você, aliás, melhor, vou fazer uma pergunta bem direta. O relacionamento de um filho com um pai, como você acredita que deve ser? Tem uma luz no fundo aí, né? Tem. Agora Como você acredita que deve ser um relacionamento com um filho? Segundo a experiência, tem uma luz na sua cabeça. Isso. Parou. Tá bom, não se mexe. Como um filho, né? Qual é o relacionamento que você acredita que um pai tem que ter ou que uma mãe tem que ter com um filho? Como você acha e que dica você dá para as pessoas para manter esse relacionamento de amizade, de amor, de carinho, sem afastar o filho, trazendo para si, para perto? Que barulho é esse, pelo amor de Deus? Então, é da rua. Então, tem que ter muito amor, né? Tem que dar muito amor, tem que dar muito respeito pela criança, pela pessoa, tem que ter bastante atividade, para poder ser amigo também, independente do que acontecer, tem que, independente do que acontecer entre o filho ou mesmo com o pai, de poder sentar, conversar, se abrir, tentar mostrar o que está acontecendo e ter o apoio dos pais, ou então o filho, né, ter o apoio dos pais, ou então os pais mesmo terem o apoio do filho pela situação. E sempre mais assim, dar amor, respeito, carinho, sempre conversar. Você ficava muito brava com a sua mãe quando ela me contava as coisas que acontecia? Eu ficava brava com a minha mãe? Eu ficava, mas você tem que saber de tudo, né? Você é meu pai, não tem como. Mas ela sabia que podia contar e vocês também sabiam que podia contar, porque em nenhum momento você foi violada com agressões, né? Nossa vida, nem sempre as nossas vidas são flores, nem sempre eu pude te dizer sim, mas o não tem uma importância muito grande na vida de uma criança e você hoje como mãe sabe disso e exerce isso com toda certeza, né? Não é? Sim. Meu amor, boa noite, que Deus te abençoe. Dá um beijo na minha netinha linda e maravilhosa aí, no seu querido e digníssimo marido, né? Porque Pode deixar. é claro que o sogro nunca vai gostar muito assim do genro, mas o Luan a gente tá aprendendo a gostar, né? Na marra a gente aprende. É nada, dá um abração nele aí, tá bom? Diz pra ele que depois a gente conversa. Dá um beijo nele lá também, tá? Tá Beijo, bom, meu amor, pode mais tarde deixar. a gente se fala. Ó, não se atrasa, hein? Amanhã eu vou estar cedo lá. Pode deixar. Um 9 beijo, horas fica eu tô com lá. Deus. Beijo. É isso aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui. E muito bem. Agora, considerando que de tudo que a gente viu, ouviu, confiança, respeito, amor, compreensão, segurança, é a receita. E se você colocar mais amor, não vai ter nenhum problema não, tá? Amor nunca é de menos, sempre o amor ele é demais. Ele sempre vai multiplicar e somar, nunca vai dividir e nem separar. Então quando a gente fala de divisão e de separação, a gente não está falando de amor. E quando a gente não fala quando a gente não fala de amor, a gente não tá falando de humanidade.
que quando falamos de humanidade, não tem como falar de humanidade e não falar de amor. Uma das regras e premissas básicas de qualquer religião que conhecemos é a premissa de amar ao teu próximo como a você mesmo, ou que de forma diferente, né, falando de forma diferente, é você não querer pro outro o que você não quer para você. Isso vai trazer sempre respeito, vai trazer amor, vai trazer unidade e vai afastar as diferenças. Então, é por óbvio que se você está vendo uma situação de negligência, não compactue com isso. Se você está vendo uma situação em que uma mãe está utilizando o filho como uma moeda de troca para que ela possa ter uma pensão mais gorda, oriente. Oriente. Eu vou ler. Gi, repassa para mim então aqui, vamos lá. Ficção de comentários. Vamos dar uma lidinha. Vamos lá. Aqui é a parte do boa noite. Boa noite. Vamos aumentar, volume baixo. Vamos para baixo. Vamos lá. Informação. Vamos lá. Com esse ciúme foi trabalhado pelos seus pais. A Gisele perguntou como é que nós trabalhamos esse ciúme. Eu percebia muito os ciúmes que ela tinha. Sempre foi muito claro as nuances que ela tinha de ciúme. Afinal de contas, foi o que eu falei para vocês. Ela dormia comigo, né? Então eu vivia num apartamento sozinho e quando ela, cada 15 dias ela vinha para casa para ficar comigo, ela dormia comigo. Então quando ela, de repente, ela encontrou a minha esposa, ela tinha um quarto dela, arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, com cama e coisinha de princesa, aquela coisa toda de menina. Ela achou lindo, achou maravilhoso, mas é como se aquilo fosse trocar pelo pai, ela não curtiu. Então, não vai pensar vocês que essa situação durou pouco tempo não, tá? Essa situação de ciúmes durou alguns anos. Então, além da receita do amor, tem que ter a receita da paciência, porque você não vai alcançar tão rápido as coisas como você pretende. O resultado não vai acontecer quando você quer. O resultado vai acontecer quando tiver que acontecer, porque cada um recebe a informação de um jeito e atenta à situação de um jeito. Com relação à minha esposa, o ciúme sempre foi muito maior e durou muito mais tempo. Com relação aos irmãos, foi muito mais curto, né? Foi muito mais curto, mas ainda tinha aquela história do se eu desse um álbum de figurinha para um, eu tinha que dar o mesmo álbum de figurinha para todos. Então muitas vezes eu quando eu estava em uma condição financeira não tão legal, porque a vida da gente é cheia de altos e baixos, isso é normal, isso é indicativo de vida. Se eu não podia dar um álbum de figurinha para um, eu podia comprar um saquinho de bala para cada um, eu comprava um saquinho de bala para cada um, ainda que um deles me pedisse algo que eu naquele momento, para aquele eu poderia comprar. Para que eu pudesse iniciar um trabalho de mostrar, primeiramente, vocês são todos iguais. Para depois eu dizer, escuta, não tem problema nenhum eu dar um álbum de figurinha para um, porque de repente você não quer aquele álbum de figurinha, para você não vai servir para nada. Você quer a boneca, então eu dou para ele o álbum de figurinha ou para ela o álbum de figurinha hoje, e daqui 30 dias eu dou a sua boneca. Então começar a mostrar de forma, porque criança, infelizmente, a gente trata e tem que tratar com esse carinho e tem que ter essa atenção, mas não dá para fazer de uma vez, porque eles não vão entender de uma vez. Então se você disser, olha, eu comprei isso aqui para todo mundo, que legal, pô pai, mas eu queria tanto isso, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar todo mundo. O André, ele quer um jogo de carrinhos do Hot Wheels. O Rodrigo, você gosta? Eu gosto, mas eu não gosto tanto, eu preferia tal coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cronograma junto? Então, isso existiu, isso sempre existiu. Ou seja, sempre existiu o diálogo, sempre existiu a compreensão. E a parte do pegar pesado. Em casa, quando estavam todos juntos em casa, a gente vai passear. Então é o seguinte, cada um deles, na medida, ninguém está falando de trabalho escravo, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas cada um deles tinha a sua responsabilidade. Andresa, você vai arrumar as camas.
André, você vai passar um pano no banheiro. Rodrigo, você vai varrer toda a casa. Eu e a mãe vai fazer a comida e eu vou na feira buscar as coisas. E vocês todos ajudam a olhar a Bárbara. Então a gente passava dias, férias, tempos maravilhosos, né? Em momentos que são assim, inesquecíveis. Eu tenho alguns vídeos deles brincando, que eu guardei, vídeos, áudios, eu fiz alguns arquivos, que a Bárbara, por exemplo, que infelizmente não sei se vai dar tempo de vocês vê-la, ela até os seus 13 anos incompletos, ela acreditava piamente no Papai Noel, dada a inocência, dada o grau de confiança no que nós dizíamos para ela. Então, quando foi para contar para ela que na verdade era uma ficção, que foi do ano passado, olha, é uma ficção, não é bem isso, bom velhinho, se a gente fala e tem uma menção comercial, mas também tem uma menção de dizer que é o Pai de todos, a gente fala de Deus, do amor, o presente, enfim, falar sobre o presente, que na verdade, não, esquece aquele aspecto comercial, falar sobre o presente, que na verdade é o cumprimento de um desejo no coração da gente, de algo que a gente quer, que a gente pede para Deus, e aí o Papai Noel tem essa função de você começar a entender essas questões que são mais difíceis de estudar, né? Começar a estudar as leituras religiosas para poder criar esse conceito religioso, ou até se a pessoa não tiver essa premissa, dizer, olha, na verdade isso é legal, então coloca da forma que achar melhor, mas não deixa a criança descobrir por si só as coisas. Nunca deixe elas descobrirem por si só as coisas, porque vocês vão passar por mentirosos. Então, ela, por exemplo, quando descobriu essa situação, ela falou, poxa, eu fazia cartinha. Eu falei, eu sei, todas essas cartinhas eu guardei, porque eu era o seu Papai Noel. Ela ficou sensibilizada, ela gostou, ela se sentiu amada, se sentiu acolhida. Então eu tenho fotos dela com 11 anos, por exemplo, ela acreditava no Coelhinho da Páscoa porque eu fazia as pegadinhas. Então isso, os pais de hoje, eles não têm tempo para fazer absolutamente nada. Veja, eu não era o filho do Onassis, né? Tampouco o próprio Onassis, eu digo, uma pessoa abastada financeiramente. Na época, eu trabalhava em algumas empresas e prestava serviço e não ganhava tão mais do que 2 ou 3 salários mínimos. Não era nada assim do outro mundo, né? Com despesas relativamente grandes com crianças. Só que eu jamais deixei de fazer um trabalho ou de colocar qualquer outra coisa na frente dos meus filhos. Ou seja, a criação deles é importante. Eu larguei com 19 anos de ingressar na faculdade para me dedicar à vida com a minha primeira filha na época, né? Minha esposa e tudo mais. Enfim, eu abdiquei de verdade. Tanto é que fui estudar anos depois. Então, muitas vezes a gente tem que, claro, a gente não pode nunca abrir mão dos nossos sonhos, a gente nunca pode se anular, de forma nenhuma, mas nós temos que criar mecanismos. Esses mecanismos podem demorar para acontecer, o que a gente não pode perder é o foco. E hoje eu tenho essa bênção, essa maravilha desses filhos que só servem para me trazer cada vez mais alegria. Então, o conselho que eu dou para cada pai procure ouvir os seus filhos sem agressividade. É difícil, não é fácil. Você ouvir que o seu filho estava num lugar onde ofereceram para ele, por exemplo, vou dar um exemplo, ofereceram para ele uma pitadinha de maconha e ele virar para você e falar, pai, eu peguei porque eu queria experimentar, achar que gosto que tinha, como é que era aquilo. Então você vai se sentir naquele momento o pior dos mortais, você vai se sentir mal, você vai ficar irritado, nervoso, vai querer saber quem é, onde estava, quem são esses maconheiros, Para, respira e pergunta. Ah, legal, filho. E aí? O que você achou? Curtiu, não curtiu? Ele vai dizer a experiência dele para você. Talvez você se choque mais ainda. Pai, coisa muito legal, adorei. Eu acho que eu vou começar
a fazer uso disso com frequência, porque eu achei muito legal. E aí você pode enlouquecer, mas a ideia não é que você enlouqueça. A ideia é que você converse com ele, filho, olha, realmente os efeitos para você podem ter sido bem legais, bem bacanas, pessoal, só que tem uma consequência. Você sabia? Não te mostraram esse lado, né? Você permite que o teu pai te mostre? Claro, ele vai estar aberto para ouvir de você. Não vai te chamar de careta. Então, nesse momento é um momento em que você, com carinho, com amor, com atenção, você vai ganhar esse jovem para você e vai mostrar para ele, olha, algumas pessoas têm controle e podem beber, podem usar algum tipo de entorpecente, porque a bebida não deixa de ser um entorpecente, tem controle, mas algumas pessoas não têm controle, e essas que não têm controle acabam com a vida. Hoje a sua situação é essa, amanhã você não vai piscar o olho e fechar, de repente você pode estar aqui. Então, se você mostrar com calma, com tranquilidade, sem exageros, né? Porque a gente tende a exagerar, né? E não valorizar tanto assim aquela posição, a tendência do jovem é abrir mão. Ele fala, realmente, acho que meu pai está certo, esse negócio não vai dar certo, não. Bom, se eu precisar de ajuda, ele me ajuda, né? Então, acho que esse é um caminho bem interessante. Eu já tive essa experiência, por isso que eu estou dizendo para vocês. Um dos meus filhos, quando nasceu a mais nova, a Bárbara, pegou um travesseiro e tentou, né, colocou assim para sufocar, mas não sabia o que estava fazendo. Ciúmes. Então fique atento, você pai, você mãe, com os filhos mais velhos e perto dos pequenos, tá? Porque isso existe, não é ficção, acontece, e o amor que você tem que dar nesse momento em que você tem um filho menor, um filho de colo, é sempre por mais velho. Aumenta o amor por mais velho, dá responsabilidade para esse mais velho, e isso vai afastar esse ciúme. E foi assim que a gente foi vencendo essas barreiras, né? Bom, alimentação. Então, a questão da alimentação que eu falei sobre a negligência. O Brasil, ele tem um índice, que a curva do índice de obesos está cada vez mais alta e subindo a cada vez escalas maiores, em razão da industrialização, da comida industrializada, do sedentarismo, né? E isso tem atingido também as nossas crianças, que têm ficado, ao invés de ficar na rua jogando futebol, curtindo um jogo de taco, empinando pipa sem cerol, ao invés de fazer isso, sabe o que está acontecendo com eles? Eles estão ficando em casa jogando videogame, estão ficando em casa nas redes sociais, tirando foto, batendo papo com as amigas em grupo, e isso tem aumentado o índice de obesidade infantil. E aí os pais dão alimentação para os filhos, mas não observam uma alimentação balanceada, né? Aumentam a quantidade de carboidratos que acabam se transformando em gordura, né? E essa gordura vai tomando conta da criança. Tem crianças aí de 14 anos aí com 140 quilos, 130 quilos, por conta de McDonald's, Burger King e outras tantas porcarias, porque o pai e a mãe não sabem dizer não. Então, nada, eu aprendi isso com meu avô e vou levar para o resto da minha vida. Tudo na vida em exagero faz mal. Então, se você tomar água em exagero, também vai te fazer mal, pode ter certeza. E olha que a água, ela é considerada um líquido sagrado para muitas religiões e etc. Mas em exagero também pode te fazer mal. Então, se a água que é pode te fazer mal, você imagina o cigarro, o hambúrguer, a pizza em exagero, vai te trazer mal. E no caso, trazendo para a responsabilidade do pai, vou dar uma dica. Quando você casa lá no cartório, você vai lá e casa, você já está assumindo, antes de ter filho, as responsabilidades de pai, né? Que é o dever de cuidar e tratar com amor, com cuidado, com respeito, sem negligenciar os direitos da criança, né? E quando você negligencia
Ou seja, deixa de fazer algo em razão. Você está vendo o teu filho com 5 anos de idade, roliço, que bonitinho, ele está gordinho. Veja, tem crianças com 6, 7 anos de idade que estão tendo infarto. Se um conselho tutelar, um conselheiro, observar que não é um problema de saúde, verificar que tem a ver com comida, porque não, dá só lanche para ele, fia Burger King nele, fia McDonald's que ele gosta, não tem uma alimentação regrada, veja, o poder familiar pode ser destituído, porque atenta à saúde da criança, por negligência do pai. O pai e a mãe podem ser responsabilizados civilmente ainda, além disso, né? Então, qualquer tipo de negligência, né? Então, deixar de buscar a criança na escola, né? E largar a criança lá porque tem um caso, inclusive, de famoso que foi concedido uma indenização por abandono afetivo, né? Ou seja, porque na Constituição e nas leis indicam que o pai ele tem que dar, e o pai e a mãe, né, tem que zelar pela criança, tem que zelar pelo menor, mas em nenhum momento a lei diz que você precisa amar. Você tem que prover, mas não amar, porque é por óbvio que o pai ou a mãe tem esse dever moral de amar o filho, mas a lei não precisaria dizer. Então existe uma situação, inclusive, que o filho entrou com ação contra o pai por falta do amor que o pai deixou de dar. Ele dava tudo para o filho, mantinha, mas não dava atenção, não dava carinho, não dava o afeto, e ele foi condenado a pagar um valor aí legal aí de abandono afetivo, né? Que é muito subjetivo, mas enfim, o STJ fixou uma tese nesse sentido. Eu não preparei, eu sei que isso aconteceu, porque a gente lida no mundo jurídico e sabe que isso aconteceu. Posso trazer para vocês uma outra oportunidade, caso queiram, essa tese para a gente conversar e analisar essa situação. Certo? Bom, vamos ver mais. Vamos ver mais. Muitos pais escolhem os amigos dos seus filhos baseados em seus preconceitos. Sim, os pais têm essa mania, tendem a criar uma régua moral nos filhos com base nas suas experiências. E isso eu vejo na minha filha menor, a Bárbara, de uma forma muito diferente hoje. Eu tive uma experiência com ela que, quando eu parei para olhar, eu falei, nossa, que interessante. Ela teve um convívio na escola com uma criança acho que com síndrome de Down, uma deficiência intelectual. E para ela foi indiferente. E isso me deixou orgulhoso, porque mostrou para mim que eu segui no caminho correto. Ou seja, não faz diferença para ela a pessoa ter uma deficiência intelectual, ter uma deficiência auditiva, ter uma deficiência física, ser de uma determinada cor, gostar de um determinado gênero sexual, porque ela tem amigas já nessa idade que gostam, meninas que gostam de meninos e meninos que gostam de meninos, né? E para ela isso tanto faz, não importa para ela, e é algo natural. Então, veja, eu me perdoem os exagerados, mas eu assisti um vídeo, e eu não sei se eu vou ter a oportunidade de compartilhar para vocês, mas esse vídeo, um extremista religioso indicando que era contra a homossexualidade, não sei o que, porque está lá em Levíticos 11:28 na Bíblia. Só que ele esqueceu de dizer, e aí essa outra pessoa disse o seguinte: olha, então vamos sacrificar o pai, vamos sacrificar a mãe que trata o filho com indiferença. Olha, ou seja, situações que eram vivenciadas naquela época, né? O julgamento não deve ser jamais nosso.
o coração de cada um é ligado diretamente com a divindade com que ele acredita. E isso é de cada um. Ou seja, nós não temos nada a ver com a espiritualidade de cada um. Cuidamos da nossa, que já é muita coisa, né? Então, eu achei maravilhoso isso. E os pais tendem a fazer isso. Então, a gente tem que sempre se policiar para a gente não cometer uma gafe, porque nós somos criados em um ambiente muito diferente do que hoje eles vivem. E a sociedade é diferente, tudo é diferente. E a gente tem que lidar com essas diferenças, ser bacana com essas diferenças. A gente já descreveu que viu muitas crianças e adolescentes fugindo dos pais por julgamento. É aquela história que eu falei, né, sobre você absorver, ter inteligência emocional de dizer, meu Deus do céu, como é que é isso? O que está acontecendo? Mas para poder ajudar, você tem que receber essa informação para poder transformar. Senão você não vai transformar, você vai criar um monstro. Ó, João, que legal, o melhor amigo da sua filha é especial. Maravilha, olha só que legal. É muito, muito bacana isso. E assim, a gente enxerga como especial, tá? Mas para ela não deve fazer diferença. Isso é evolução, isso é muito legal de se ver. Quando a gente consegue ter a serenidade de poder enxergar isso e falar, olha, vai mudar esse conceito, que bacana, olha. É muito legal isso, porque a gente consegue ver que as coisas e o mundo está em uma constante evolução e que nós tivemos uma pequena participação naquilo. E essa pequena participação vai trazer uma evolução para a humanidade imensa, né? A gente vai sair de uns valores que não existem, né? Que a gente tem um abstrato, uma caixa abstrata para algo maior que a gente não sequer consegue imaginar. Pensa, eu nasci na década de 70, não vou dizer o ano porque é muita maldade comigo mesmo, né? E vamos imaginar eu com a idade que tenho hoje, acordando naquela data lá de 70. Não seria? Ia ser bem estranho, né? E pega alguém lá de 70 com a minha idade hoje e coloca no mundo de hoje. Parece que tem gente que saiu de lá mesmo, né? Daquela época hoje, né? E está colocado aqui na data de hoje. Mas pensa, né? Eu ouvi por conta de uma situação, de um diretor de uma escola, o seguinte, né? Eu vou até tomar algumas satisfações. Eu ouvi o seguinte, olha, na minha época, quando começa assim já tá feio, né? Mas na minha época, eu era obrigado a lavar a minha roupa no chuveiro, tá? Hoje, você, menina, tem que saber fazer isso pelo menos para você. Sabe qual é a resposta que eu daria hoje? Na sua época não tinha nem celular. Então, veja, esses comportamentos deturpados, isso eu ouvi de um diretor de escola, tá? Eu ouvi de um diretor de escola e de uma escola relativamente grande, ou seja, um pensamento machista, retrógrado e que não é compatível com a realidade, tampouco com a realidade de um educador, né? Que deveria pensar de uma forma muito diferente, né? Sem criar seus parâmetros machistas, né? Então, olha, falar sobre a responsabilidade não precisam ter parâmetros machistas, sexistas ou qualquer outro. Falar sobre responsabilidade tem que ser falado apenas sobre a responsabilidade. Então, se você deveria ter vindo de uniforme e você não veio porque falta... Vejam, exceções podem acontecer, mas não necessariamente você precisa dizer que lá atrás que você lavava, que você tem que lavar e que você não precisa. Então as pessoas tendem a criar uma conversa toda louca em cima das coisas, né? Então, e acabam diminuindo
a criança ou adolescente, acabam diminuindo e afastando. Ou seja, o dia que essa criança precisar de uma situação especial naquele lugar, o diretor ele não vai buscar, ela não vai procurar. Por quê? Porque ela foi empurrada. Agora veja, veio sem uniforme, está sem a camisa, fulana, tudo bem? Eu percebi que, nossa, que camisa linda que você veio hoje, hein? Ah, eu sei, me perdoa, eu tive que vir com essa porque a minha estava lavando e tal. Não, mas é linda a sua camisa. Mas olha, você sabe qual é a importância de você vir com uma camiseta da escola? Ah, não sei. Para poder ficar todo mundo igual? Não, olha só. Veja só, se você estando com uma camiseta da escola e estando aqui dentro, fica todo mundo igual mesmo, você falou certinho. Então a gente sabe que todo mundo é aluno, no mínimo, só de bater o olho a gente sabe que todo mundo é aluno. Agora, quando a gente vê alguém com uma camiseta diferente, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque a gente não sabe se de repente a pessoa invadiu, né, entrou na escola, pulou um muro para fazer alguma coisa errada. Então a ideia é de todo mundo se ajudar. Eu vou pedir a sua contribuição, né? Não faça isso de novo, porque você acaba influenciando na segurança dos outros alunos. E eu tenho certeza que você quer o bem de todo mundo, não é? Quero. Quando você tiver alguma dificuldade, procura fazer diferente. Tenta ver um dia antes, que de repente dá tempo de resolver. Compra mais uma camiseta. Se você não tiver condições de comprar, sei lá, eu vou tentar fazer de alguma forma para você ter um desconto. Não sei, tem que buscar a solução e interagir trazendo a pessoa para você e não afastando, chutando o problema não é meu, que se vire, né? As pessoas hoje em dia estão muito preocupadas consigo mesmas, chutando os problemas para outros resolverem e não estão trazendo para si para resolver. E isso mesmo estando com um cargo público, né? Ou um cargo... o juiz ele não quer saber hoje em dia em resolver o problema, ele quer resolver não o problema das partes, das pessoas, voltando para o meio jurídico, não quer resolver o problema das partes, o problema das pessoas, ele quer resolver o problema dele, porque ele está com 500 mil processos, ele quer acabar com as pessoas, né? Com os processos dele. Não quer saber se você vai receber alguma coisa, se vai ser... Não, ele quer acabar com aquele monte de processo que ele tem, porque ele não aguenta mais, né? Então, veja, o que a gente não tem hoje, pelo menos aqui na área metropolitana de São Paulo, a gente tem uma deficiência enorme das áreas livres, das áreas verdes, dos parques, né? E quando tem um parque aberto, ele não tem a infraestrutura necessária, não tem atividade, falta muito isso, né? Isso a gente percebe, não sei na sua região como é, mas isso falta, isso traz uma certa dificuldade. E o que eu acho, isso vou dizer assim, vocês podem discordar de mim, tá? Eu não vou ficar chateado com ninguém, não vou excluir ninguém, brigar, pode ficar tranquilo, sou bem sossegado com isso. Mas o pessoal fecha a Paulista no domingo, né? Não sei se é domingo ou se é sábado, eu acho um absurdo, porque, veja, é legal, tem manifestações diversas, mas, gente, lá tem um hospital, ninguém pensou nos pacientes, né, que lá precisam ir. Estão querendo fechar um minhocão para fazer de parque, né? Fecham algumas ruas aqui próximas aqui da minha região, fecham as ruas para poder andar de bicicleta. Gente, o parque é enorme, vai andar lá, por que tem que andar no meio da rua? Eu acho que sim, a título de transporte de modal, é importante você ter um fluxo de modal diferente na cidade, principalmente uma cidade como São Paulo, que é uma cidade, uma megalópole, né? Uma cidade que precisa desses modais de transporte. É importante ter os modais de transporte, mas diversão, a gente tem que ter áreas para diversão. E não só áreas de diversão automatizadas, Playlands e outros lugares como esse. Não, a gente tem que resgatar o que falta nessa molecada de hoje, que é botar o pé no chão, jogar uma bola, jogar um handball, um basquetebol, um voleibol, ir para natação. Balneários, tinham balneários, eu vejo tão poucos balneários sendo utilizados.
e quando existem, estão realmente danificados. Então, quem é que tem o poder de resolver todos esses problemas? O vereador, o deputado? Não, é você. Se você começar a pedir, reclamar, cobrar, por óbvio que essas situações vão ter que aparecer, né? Então, olha, votamos no Zezinho da esquina, aqui na região, como vereador. Zezinho, é o seguinte, os problemas é participação. As pessoas, de novo, chutam os problemas para outros resolverem. Sabe o que acontece? Ninguém resolve nada. E como ninguém resolve, isso a gente pega da vida nossa particular, onde o filho traz uma situação problemática, a gente chuta, expulsa, empurra o filho, porque o problema é do filho, ele que se vire com o problema dele. O seu problema é botar comida dentro de casa e o dele é estudar, que não faz mais do que obrigação, ou seja, o vínculo de amizade, de amor, de carinho foi para as cucuia, né? E lá fora, a falta de participação nas esferas municipais e estaduais também é a mesma. Joga o problema para lá, o problema é do vereador, ele é ladrão, ele não fez, ele é bandido, todo político é bandido, ele não fez, o problema é dele lá. Não, veja, o problema é seu, né? Você tem que levar a solução e identificar o problema e levar a solução. Olha, tem esse problema, eu acho que é possível resolver dessa forma. O que eu posso contribuir para isso? É muito diferente. Se todo mundo tivesse uma postura mais positiva e mais impositiva, certamente isso traria muitos mais benefícios no seu ambiente familiar e social, né? Se você não consegue tomar conta da sua casa, será que você vai conseguir tomar conta da vida alheia? Acho que não, né? Então para de cuidar da vida alheia, cuide muito bem da sua e tente, a partir disso, tendo sucesso, ir atrás da vida alheia, mas da vida alheia no social, não do seu vizinho, tá bom? Eu espero que nessa noite todos possam ter curtido, ter gostado. Foi bem informal, a gente trouxe pouca informação jurídica, na verdade, mais uma associação, mais uma situação de vivenciar, de vida mesmo, né? De convivência, mas que não fugiu da regra do direito. Por quê? Se vocês olharem a Constituição, mostra lá o dever do pai, o dever da mãe, que não pode ser, inclusive, não pode ser cedido para terceiro, né? Não pode ser omisso, né? Então a gente, isso está arraigado na nossa Constituição, as pessoas acabam não percebendo. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz o que a criança pode e deve ter, né? Não é só para proteger menor infrator lá não tem situação para proteger menor infrator. Essas questões que falam sobre os direitos humanos, principalmente quando associam isso somente à questão da criminalidade, tem um viés muito maldoso, muito ruim, porque os direitos humanos, aí tem uma frase que é pior ainda, que é: os direitos humanos são para humanos direitos. Não é assim. Os direitos humanos são para todos os seres humanos. Não é possível que um ser humano não exercite o perdão e a gratidão a ponto de manter aquele irmão, aquela pessoa que precisa de uma correção e que pode ser, porque se você não acredita na recuperação do ser humano, então você está no caminho errado. Então, não, tem que ter cadeira elétrica. Não acho. Eu acho que tem que ter sim uma recuperação numa situação como essa. Mas o policial, é frase que a gente escuta todos os dias, mas o policial morreu, ninguém bateu palma para ele, ninguém fez. Veja, ninguém foi lá dar nada para a viúva. Veja, os direitos humanos também acolhem a essas pessoas. Mas eu não vejo. Por quê? Porque não vem de jornal isso. Isso não dá noticiário. Notícia boa não vende nada. O que vende é notícia ruim. O que traz audiência é desastre, é morte, é corrupção, é tudo de ruim. Isso atrai, porque eu ainda não entendi qual é essa fixação do ser humano nas coisas ruins.
e esse desapego nas coisas boas. Eu não entendi ainda isso. Se eu chegar em alguma conclusão, eu vou trazer para vocês. Então, o que eu digo é, nós temos que olhar sempre com atenção para as nossas leis que refletem o nosso senso moral. Vou dar um exemplo antes de terminar, bem curto. O brasileiro ele é considerado um dos maiores caloteiros, né, do nosso continente, né? Só tem um problema. Um único problema. A taxa de juros. Veja, a taxa de juros do nosso país, todo mundo que está aqui conectado e que viu e que vai ver essa live, sabe muito bem que são enormes, gigantescas as taxas de juros no Brasil, né? Tem como não ser inadimplente, porque você não consegue, se você tiver um escorregãozinho, se você escorregar um pouquinho, vocês não conseguem mais voltar na situação normal por conta de ser engolido pela montanha, pelo bloco de juros, né? O spread bancário é algo absurdo no Brasil. Será que se nós tivéssemos o mesmo nível de spread bancário e de juros da Dinamarca, será que teríamos tanta inadimplência assim? Veja, olha só, a visão que te passam é que a inadimplência aumentou, que o brasileiro está cada vez mais caloteiro, mas não te passam que eles é quem estão, os bancos é quem estão usurpando as pessoas que escorregaram em algum momento, porque isso eu acho que é algo natural, escorregaram em algum momento e não tiveram condição nenhuma de se reerguerem. Então, quando eu dou esse exemplo, eu quero que vocês tenham sempre um olhar mais crítico para tudo. Isso serve para a família, isso serve para tudo, tá certo? Eu agradeço bastante aí o nosso papo de hoje, foi bem bacana, foi bem legal. Espero poder participar outras vezes, trazendo essa aproximação, trazendo essa situação da vida cotidiana, como ela é, e tentar colocar um pouquinho das visões filosóficas do direito nesse sentido também, tá bom? Agradeço imensamente a todos que estão aqui ainda presentes até este horário. Afinal de contas, agora que eu bati o olho e percebi que já são quase 1h30 de live, não percebi, pensei que tinha 1 hora só. Estourando bastante o tempo. G, obrigado. Jô, obrigado. Jô, falou uma coisa legal. Essa geração precisa saber os parques. Os parques? Os porquês, né? Os porquês. A gente sempre ouve muito isso, né? Por quê? E o porquê nunca acaba, né? O porquê nunca acaba. Mas você está fazendo isso, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Os porquês nunca vão acabar, né? Gente, obrigado. Grandíssima noite para vocês. Olha, acho que eles deram sorte, hein? Eu acho que eles deram sorte. Eu acho, não tenho certeza. A dona Bárbara, que está voltando da academia, tá chegando agora que eu ouvi a vozinha dela. Eu vou segurar um pouquinho mais, porque eu quero que ela fale com vocês um pouquinho, que ela dê uma boa noite para vocês. Não se assustem, tá? Por favor. Vocês estão vendo minhas filhas todas mais velhas aí, assim, né? E por acaso pensando que eu sou velho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ter filho adulto com idade. Na verdade é porque eu comecei cedo, tá? Então já vou deixar isso claro, que é para não ter maledicência nessa história aí, né? Que é complicado, né? Pegada de surpresa, ela é muito tímida, demais, ela é tímida demais. Para falar é muito difícil, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir sim. De você, o André não tá bem, tem que ir lá buscar ele na faculdade e levar pro hospital. Você vai lá comigo? Cadê a Bárbara? Bárbara tem um monte de lição pra fazer.
Boa noite para você também. Diga olá para as pessoas, já que você chegou aqui dizendo e falando. Boa noite, não sabia, achei que tinha terminado. Bah, vem cá um pouquinho, porque eu esperei até agora você chegar. Chegou da faculdade, ó. Um dia ela vai chegar da faculdade. Vem cá um pouquinho. Aqui, senta aqui. Aqui, ó, do ladinho, papito. Senta aqui. Senta aqui. Tá com vergonha do quê? Senta aqui. Senta. Pessoal, boa noite. Essa pequena grande mulher aqui que vocês estão vendo, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu botar aqui pra gente enxergar melhor. Aqui, acho que fica assim melhor. Ótimo. Ó, tira a mão da boca. Que coisa. E aí? Tava onde? Academia. Fala olhando para os nossos amigos. Dá boa noite para eles. Dá boa noite. Tá morrendo de vergonha? Hã? Boa noite. Mas olha ali, ó. Olha ali, ó. Você vai tomar meu chá? É isso? Deixa eu te fazer umas perguntinhas, aproveitando que você está aqui, que você chegou agora. Você conhece... Tira a mão da boca. Você conhece a Andresa? Conheço, minha irmã. É o quê? Minha irmã. É sua o quê? Irmã. Ah, entendi. E você gosta dela? Gosto. Muito ou pouco? Muito, eu amo a minha irmã. Ama a sua irmã? Amo. Ué, mas... O quanto que você ama a sua irmã? Muito, por quê? Espera um pouquinho só. André? Rê? Entende que o André... Você ama a sua irmã? Amo. Bastante? Sim. Ah, entendi. E quando você era menorzinha, como é que era o convívio de vocês? Não sei, eu não lembro. Você não lembra? Não. Mas você não lembra que você aprontava com ela? Ah, isso eu lembro. Eu lembro também de um dia que eu nunca vou esquecer. Que ela foi em casa dormir. Aí a gente pintou a unha, fez um monte de coisa legal. É mesmo? Vocês pintaram a unha? Ah, entendi. E quando você era pequenininha, você acha que seu pai gostava mais de você? Ou gostava mais dela? Como é que era? O que você acha? Você tinha ciúmes? Não. Você vê, ela não tinha ciúmes, é uma experiência diferente, né? Ela é tímida demais, gente, muito tímida. Olha, a Jotoleta tá dizendo você que é tímida e linda, tá vendo? Ela costuma dizer que ela não é linda, que os olhos nossos, da mãe e do pai, é que são generosos. Lógico. Que ela fala, tá vendo? Lógico. Então, eu convido vocês a darem um likezinho pra ela se ela realmente estiver certa, se ela não for tão bonita. Agora, se ela for bonita, eu convido vocês a darem alguns botõezinhos de like aí pra saber se realmente ela é bonita. Ela não sabe que tem um delay, tá? Então o que a gente tá falando agora vai demorar uns 10 segundos até chegar lá. Mas daqui a pouco você vai ver uma chuva de like aqui, ó. Você acha que não? Acho que não. Não, você tá nervosa, tá tomando todo o meu chá. Devolve. Deixa eu perguntar mais uma coisa pra você, que eu queria fazer, na verdade, um pouco mais cedo, uma entrevista com você. Olha só o que tá acontecendo ali. Olha o que tá acontecendo ali. O que é aquilo ali? Olha. O que é aquilo ali? Ah, tá toda sem graça. Gente, olha só. Essa mocinha linda, ela não tem segredos para a mãe e nem para o pai. Ela guarda algumas informações, sem dúvida, para ela, mas quando ela se sente acuada, se sente presa, se sente numa situação de perigo, a primeira coisa que ela faz não é falar com uma amiga da escola ou uma amiga do bairro. Ela fala com essa amiga aqui, ó. Essa aqui, ó. Vem cá. Vem cá, dona Rê. Ela fala com... Vem cá. Ela fala com essa amiga aqui, ó. É a primeira pessoa com que ela fala. Às vezes ela não sabe, eu não vou revelar. O passarinho conta pra mim. E aí as atitudes nós temos que tomar. Mas às vezes é o que eu falei, né? A gente tem uma situação
diferenciada sempre, né? De receber a informação, quase morrer, mas poder transformar, né? Olha lá, agora vai aparecer sua mãe. Você viu, Gi? Você conheceu essa aqui bebezinha. Ela era só o quê? Cabeça e joelho, né? Olha só o que virou. Que coisa linda que virou. Gente, então como eu estava terminando aqui, em outra oportunidade a gente vai ter o André também, que infelizmente está na faculdade, né? Inclusive vou ter que sair daqui porque parece que ele está com algum probleminha lá, não está bem. Então vou levar ele no hospital, está com alguma dor de alguma coisa, não sei ainda ao certo, mas tenho certeza que vai ficar tudo bem, não é para deixar ninguém desesperado não. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês e tive a oportunidade de mostrar, foi um pedaço da minha família. E essa família que vocês estão vendo aqui é a razão do meu viver, é a razão das coisas que eu faço todos os dias em prol dessa família que vocês viram aqui, de uma parte que vocês não viram todos ainda. Faltou o Rodrigo, faltou o André, vocês viram a Manu, vocês viram a Andresa, vocês viram minha esposa Regiane, viram a Bárbara, faltou vocês conhecerem também o tio Marcos, né? O Murilo, né? Você gosta do Murilo? Gosto. Muito? Sim. O que ele é seu? Meu irmão também, não é? Ah, então, tá vendo? Então, gente, é isso. Essa unidade, essa questão da família é importante. Então, sempre que você somar, você vai multiplicar em amor. Nunca vai dividir e tampouco subtrair. E o que a gente deve sempre subtrair e dividir é a nossa raiva. Subtrair a nossa raiva e dividir a nossa compaixão. Tá certo? Gente, grande abraço para vocês, uma ótima noite para vocês. Jesus abençoe a todos. Que vocês possam ter um término de noite maravilhosa. Certo? Grande abraço e até semana que vem.